Segure uma galinha no chão e desenhe uma linha reta a partir do bico dela. Uma cena inacreditável acontece. A galinha fica completamente paralisada, como se tivesse sido enfeitiçada. Acabou a energia na sua casa? Sem problema. Basta colocar 1/3 de arroz em um copo, adicionar um pouco de água e depois colocar óleo de cozinha por cima. Coloque um cotonete no meio e acenda. Você acaba de fazer uma vela caseira que pode durar até 3 dias e 3 noites. Agora, despeje leite numa garrafa de Coca-Cola e tampe bem. Espere um pouco e, inacreditavelmente, o líquido começa a ficar transparente. Depois de ver isso, você ainda vai ter coragem de tomar? Pegue um copo de vidro e esfregue a borda dele no gargalo de uma garrafa de cerveja. Dê uma leve batidinha e a cerveja vai jorrar com tudo. Esse é o mesmo princípio da explosão de uma bomba atômica. Fure a tampinha da garrafa de cerveja com um pequeno buraco e depois dê um leve golpe. A cerveja vai espirrar para todo lado. Isso é o que chamamos de reação em cadeia. Você nunca imaginou que um chiclete poderia ter tanta utilidade. Modele ele em forma de cone e sem que o chiclete perceba, lance com força contra um coco. O resultado? O coco se rompe. Isso demonstra a força de um fluido não newtoniano. Faça um buraco no fundo de uma tigela com um prego, bata levemente e ela quebra. Mas se colocar a mesma tigela na água, você consegue perfurar um buraco perfeito sem quebrar. Isso é graças ao efeito de amortecimento da água. Tem 4 copos e só 3 com água em quantidades diferentes? Para dividir de forma igual, use um canudo dobrado entre os copos. A água vai se distribuir sozinha entre eles. Isso é o princípio do sifão. Pegue um papel de limpeza e acenda. Depois, esfregue a pontinha com a gordura que restou. Esfregue levemente com os dedos e você verá fumaça saindo. Descobriu o truque dos mágicos que criam fumaça com as mãos. Mexa uma régua em um local escuro e fresco. Ela vai balançar para cima e para baixo rapidamente. Agora faça isso em um ambiente bem iluminado e verá um movimento em forma de onda. É o chamado efeito gelatina. Envolva um copo com papel e queime o papel. Mesmo que o papel fique preto, ele não se queima totalmente. Isso acontece por causa da condução de calor. Coloque 3 velas de tamanhos diferentes dentro de um recipiente fechado. Ao acendê-las, você consegue adivinhar qual apaga primeiro? Sim, a mais alta, porque o ar quente sobe e consome o oxigênio lá em cima primeiro. Acenda 2 palitos de fósforo juntos e eles vão queimar coladinhos como um casal apaixonado. Corte um pedaço de batata em 3 cubos, espete com palitos e forme um pássaro de equilíbrio. Esse é o princípio do torque e do equilíbrio. Coloque uma garrafa com um balão dentro na água quente e o balão infla. Coloque na água fria e ele esvazia. Esse é o famoso dilatou com o calor, encolheu com o frio. Corte um pedaço de chocolate na diagonal, desloque as partes como no vídeo e pronto. Parece que você tem mais chocolate do que antes. Truque visual genial, chocolate infinito. Sem tocar com as mãos, use uma taça para mover uma bolinha de ping-pong até o copo. Isso é a força centrífuga em ação. Coloque frutas congeladas em água gelada e elas congelam instantaneamente. Esse é o fenômeno da supercongelamento. A água vira gelo na hora. Pegue uma rosa branca, corte o caule em 4 partes e mergulhe cada uma em uma tinta diferente. Depois de uma noite, você terá uma rosa arco-íris maravilhosa. Coloque um ímã no polo negativo de uma pilha e uma espiral de fio de cobre no positivo. Isso demonstra como funciona o motor de um carro elétrico. Jogue uma ponta de um colar de bolinhas e veja ele voar como uma fonte. Esse é o incrível efeito da cascata de pérolas. Pressione seu dedo em uma folha branca e coloque um pouco de álcool no copo. Passe um papel com o álcool sobre a impressão e use um secador para aquecer. Com o tempo, a impressão digital vai aparecer. Você aprendeu a extrair digitais. Despeje um pouco de corante em uma garrafa vazia, complete com água quente e coloque-a no fundo de um aquário com água fria. Você vai ver o corante subindo como um vulcão submarino. Esse é o princípio da convecção. Calor sobe, frio desce. Esfregue um cano de plástico com uma toalha e jogue uma fita plástica no ar. O cano carregado de eletricidade estática vai fazer a fita flutuar e até mudar de direção. Uma simples folha de papel não aguenta peso algum, mas se você dobrá-la várias vezes e apoiar entre 2 copos, ela aguenta muito mais do que imagina. É a força das estruturas. Coloque um copo de vidro na frente de uma flecha desenhada e despeje água. A flecha muda de direção magicamente. Isso é a refração da luz. Pingue corantes coloridos no óleo de cozinha, mexa bem e depois despeje tudo em um copo com água. Você verá as cores descendo como uma chuva de estrelas coloridas. Dobre uma folha de papel. A 4 várias vezes como no vídeo, esfregue na boca de uma latinha e a latinha abre sozinha. Isso é calor gerado pelo atrito. Todos esses experimentos demonstram fenômenos reais e científicos, muito mais divertidos e educativos do que jogos de celular. Além de despertar a curiosidade das crianças e o desejo de aprender, o sucesso do experimento ainda traz um baita sentimento de conquista.